Vamos lá, meus, vamos de volta, tá certo? Precisou pausar aquela primeira parte, tá certo? Porque estava um barulho muito grande aqui e a gente precisou pausando. Então, para os irmãos entenderem isso aqui, como funcionava o ministério no Novo Testamento. Então, a igreja ela cresce de uma forma assustadora. Os presbíteros da igreja seriam hoje os pastores. É só você observar a história da igreja, irmãos. É o exemplo de Cesareia, tá certo? A história dos hebreus. Pegar um livro do historiador Herodonto. É só observar, tá certo? A parte histórica para vocês entenderem, tá certo? Que quem eram os pastores antigamente eram os presbíteros. Então existia presbíteros, diáconos e bispos da igreja. E o que acontece? Então, houve uma necessidade devido ao crescimento da igreja, porque a igreja cresceu muito. Então, devido ao crescimento e desenvolvimento da igreja, houve uma necessidade de colocar presbíteros supervisores. Então, é levantado na igreja apostólica presbíteros supervisores, aonde esses presbíteros, ele ia supervisar outros presbíteros. Então, é onde surge agora a nomenclatura de pastor, tá certo? Associando ao próprio Cristo, conforme está registrado em João, no capítulo de número 10, onde ele diz que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E como a função do presbítero supervisor era apacentar o rebanho, aí surgiu estas nomenclaturas aqui que nós vamos citar aqui. Qual era a função do apóstolo de Cristo? A função do apóstolo de Cristo, dos 12, era sair, pregar, era curar, era libertar, era visitar, era amparar. Então, houve um reconhecimento agora apostólico para a igreja. Em que sentido? Não que eles eram os apóstolos, mas eles iam fazer a mesma função que os apóstolos faziam. Aí eles foram denominados também apóstolos, porque o que é um apóstolo? A palavra apóstolo vem do grego apostolon, que significa embaixador, comissionado para uma missão, mas não tem nada a ver com ofício, com nomenclaturas eclesiásticas. Isso envolve o serviço. Essas nomenclaturas aqui foram criadas para o serviço ministerial. Aí Paulo diz, olha, Deus separou uns para apóstolos, mas é ofício? Não, é para o serviço apostólico. Deus separou um para profetas, mas é ofício? Não, a Bíblia diz que a lei, os profetas foram até João Batista, é para o ministério, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Então precisa entender que essas nomenclaturas, elas foram criadas devido a uma necessidade para o ministério da igreja, tá certo? Para o serviço ministerial, mas não serve como um ofício. Então precisa entender isso aqui para fazer uma interpretação correta do texto, porque há uma diferença da atuação profética no Antigo como ofício e no Novo Testamento como ministério. Alguém pode profetizar hoje, pode ser usado na palavra profética. Precisa entender que também para profetizar não precisa ser batizado com o Espírito Santo, tá certo? Falar em línguas para profetizar, como as pessoas pregam, tá certo? Não é bem assim não. Precisa entender e diferenciar uma coisa da outra. A gente vai ter matérias falando sobre dons espirituais, vamos estar falando de forma detalhada sobre cada dom. Precisa entender e fazer este diferencial aí, ok? Para não confundir uma coisa com a outra. Então vamos lá. Introdução aos profetas. O conceito de profecia é introduzido no Antigo Testamento pelo relacionamento entre Moisés e Arão. Quando Moisés se recusou a falar, Arão foi designado por Deus como porta-voz de Moisés. Arão seria a boca de Moisés para falar por ele. Então, o que é um profeta? É um porta-voz. Precisa entender que Arão seria o porta-voz de Moisés. Moisés estaria na condição de Deus e Arão estaria na condição de seu porta-voz. Era alguém que iria falar por Moisés. Então, o conceito de profecias
ela aparece, tá certo, na Bíblia, o conceito de profecia. Você precisa entender isso aqui, que antes disso, outras pessoas profetizaram lá atrás, tá certo? A primeira profecia bíblica é profetizada pelo próprio Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Antes de Arão, tá certo, ser usado por Deus, outras pessoas profetizaram, mas que não eram profetas. Arão aqui também é conhecido como profeta, mas o ofício de profeta, tá certo, ainda não existe. Então precisa entender que o ofício de profeta acontece no período entre o período teocrático para a entrada do período monárquico. Entendeu? Precisa entender isso aí, que o primeiro profeta oficial chama-se Samuel e o último profeta oficial da raiz veterotestamentária, mesmo vivendo no Novo Testamento, é João Batista. É por isso que a Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista, ok? Mais tarde, o papel de Arão é descrito como de profeta de Moisés. Da mesma forma, o profeta de Deus, ele é aquele que transmite as palavras de Deus. Embora Deus não seja incapaz de falar, como demonstra os episódios da sarça ardente ali, da entrega da lei no Sinai e da suave voz ouvida por Elias na caverna. Então, ele escolheu enunciar, tá certo, as suas palavras ao seu povo através da voz de seres humanos, que são os seus agentes ou agentes desta revelação. Então, Deus, tá certo, ele escolheu a igreja, ele escolheu você para ser a sua voz profética para essa geração. Mas não quer dizer que você é um profeta como ofício, tá certo? Você será usado, tá certo, como profeta com a finalidade para o ministério. Precisa entender e diferenciar aí uma coisa da outra, ok? Deus, ele não enviará, ele não descerá, ele não enviará um anjo, ele não descerá, como ele fez, mas ele está usando ou querendo usar, tá certo, a igreja como seus representantes aqui na terra. Então precisa entender que da mesma forma que João Batista tinha os seus discípulos, ok, que lhe seguiam como aprendizes, os profetas do Antigo Testamento eram igualmente assistidos por seus servos, acompanhados por grupos proféticos, chamados os discípulos dos profetas, porque esses profetas, ou esses discípulos de profetas, eles recebiam orientações para o ministério profético. Amém, meus irmãos? Então, preciso entender e fazer a diferença de uma coisa para outra, ok? Questões introdutórias. Os livros proféticos foram escritos entre 760 e 460 antes de Cristo. Mas não há profecias apenas nos livros proféticos. Precisa entender, a gente vai falar isso, tá certo? Na próxima aula, acerca do Reino Unido e acerca da divisão do reino depois da morte ali de Salomão. Precisa entender que houve muitas pessoas que eram profetas, que não existe nenhum livro com os seus nomes, como existe com esses 16 profetas. Então, muitos outros chegaram a profetizar, mas que não eram profetas, como é o caso de Abraão, como é o caso de Isaac, como é o caso de José, como é o caso de Jacó. Moisés era reconhecido como profeta, era reconhecido, tá certo? Mas ele não é um profeta oficial. Arão, Miriam é chamada de profetisa, Eldade, Medade, Débora, Samuel é o primeiro, Natã profetiza também neste período aí, tá certo? Elias e Eliseu também profetizam no período assim da divisão do reino, ali no reino do norte.
Reino do Norte, que seria ali Samaria, ok? Mas que não existem livros acerca dos seus feitos. É narrado alguns acontecimentos que eles vão vivenciar, mas, diferente dos demais que estamos falando dos 16, eles não são enquadrados nesses grupos, ok? Então, querendo Deus, tá certo? A próxima aula a gente dá continuidade falando da atuação profética no período da divisão do reino. Amém? Deus abençoe, até a próxima aula.